Efésios, capítulo 5, versículo 22, primeiro, 22. Diz assim o versículo 22: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Versículo 25. Agora é para os maridos, para os homens. Versículo 25. Versículo, isso mesmo. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, no capítulo 6, agora para os filhos, capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. 2. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a tua vida sobre a terra. Versículo 4. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém, meus irmãos. Podeis assentar. Se fala muito em família, e principalmente nos dias em que nós vivemos, que dá a impressão de que existe um grupo que está tentando, de certa forma, exterminar a família, até porque a família, ela é um verdadeiro entrave, um verdadeiro bloqueio para que se não manifeste de forma ampla essa anarquia moral que se vê no nosso país. E eu gostaria que os irmãos olhassem para mim, prestassem atenção. Existem 3 coisas na família que me preocupam hoje. Primeira coisa que me preocupa: a forma pelas quais os pais estão criando os filhos, tá? A maneira pelas quais os pais, os métodos modernos de criar os filhos, são o primeiro fator que me preocupa. Ou seja, um lar sem limite, um lar onde não existem limites, há limite para os filhos, um lar onde não se estabelece regras. Então é um dos fatores que me preocupa muito. Não me preocupa só a mim, os que nós chamamos de psicólogos comprometidos com a família falam dessa mesma forma, a Bíblia fala dessa mesma forma. Outra coisa que tem me preocupado muito é o relacionamento entre os casais, a forma como eles se relacionam, e baseado nisso, nós temos aí arrastado nas varas de família divórcios e mais divórcios, separação e mais separação. Só em Curitiba, irmãos, só em Curitiba, depois de 2010, depois da nova lei, que não precisa mais entrar com pedido de divórcio judicial. Divórcio judicial é quando um casal quer separar corpo, cada um para um lado. Então, primeiro, ação judicial pedindo separação de corpo e de bens. O legislador entendeu que um casal que esteja separado há um ano, não há mais possibilidade de retornar à vida conjugal, por isso não precisa mais pedir a separação judicial, pode pedir o divórcio direto, inclusive se for consensual, os dois podem ir no cartório junto com o advogado e em 30 minutos sair divorciado. Depois disso, cresceu 80% só em Curitiba o número de divórcios. E isso se dá porque muitos casais
discussão, qualquer desentendimento é motivo para pedir o divórcio. E a Bíblia nos ensina que não é assim. Não é assim que tem que ser feito. Então a primeira coisa que me preocupa, a forma com que os pais estão criando os filhos. Segundo, o relacionamento entre casais. E terceiro, o relacionamento familiar de forma geral. E foi exatamente pensando nisso que eu me baseei nesses textos para falar sobre família. O que é uma família? E eu vou usar só um tópico, não vou demorar muito não, vou usar só um tópico. Primeiro, a família tem que ser, precisa ser uma pequena comunidade. A família é uma pequena comunidade. Para tanto, irmãos, 4 coisas importantes precisam existir nessa comunidade. Então eu vou citar a minha família, composto de 4 pessoas. Eu, a minha esposa e minhas 2 filhas. A minha casa é uma pequena comunidade. O que precisa existir dentro dessa comunidade? Para que essa comunidade viva bem, para que essa comunidade seja saudável, para que a relação entre essa comunidade seja sólida e que o mundo, com suas garras de destruição, não venha destruir essa comunidade, essa família. Primeiro, é preciso haver comunhão. A Bíblia diz que como viverão 2 pessoas juntas se não tiverem acordo? Como, irmão? Como eu vou conseguir conviver com a minha esposa dentro da minha casa se nós não temos comunhão um com o outro? Como eu vou manter a minha família se não existe comunhão minha com minhas filhas e das minhas filhas comigo? Então anotem isso. A primeira coisa que precisa existir nesta família, nessa comunidade, se chama comunhão entre os seus membros. Se os irmãos quiserem me acompanhar, por favor, eu vou estar usando o primeiro texto esta noite, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44. Diz assim, Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: primeiro, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Você pode estar perguntando, mas aqui está falando da igreja, e nós somos o quê? A família não é uma igreja? A minha casa não faz parte da igreja? Primeira coisa que eu faço na minha casa, eu vou perseverar na doutrina bíblica. Eu vou criar as minhas filhas até o dia